Bom, vamos começar mais uma videoaula com o tema Principais atividades econômicas no período colonial brasileiro. O pau-brasil. Antes mesmo dos portugueses chegarem ao território brasileiro, os índios usavam o pau-brasil para a produção de arcos e flechas e na pintura de enfeite. A essência brasileira, corante extraído da madeira, utilizada no tingimento de tecidos e na produção de tintas para desenho e pintura, era o que poderia render lucros à coroa portuguesa. Portugal, antes adquiria essa substância por intermédio de mercadores que vinham do Oriente. Visualizando um futuro promissor pela frente, a coroa portuguesa fez com que a exploração do pau-brasil fosse exclusiva para ela. A exploração dessa árvore veio a ser a primeira atividade econômica empreendida pelos portugueses em território brasileiro. Sua extração foi fácil, pois os índios já sabiam onde haviam essas árvores, e em troca de mercadorias banais, como facões, espelhos, panos e outros, eles conduziam toras de madeira para os navios portugueses. O pau-brasil poderia ser retirado de nossas matas se houvesse uma autorização preliminar da coroa portuguesa. É importante frisar que o pau-brasil fez com que houvesse um espaço geográfico. Bom, a cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas cultivados no Brasil, no litoral brasileiro. Ela vem sendo cultivada há quase 500 anos. Atualmente, a cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima na fabricação de vários produtos, como o álcool e o açúcar. Na década de 1920, início da industrialização da cana-de-açúcar no Brasil, nos primeiros anos após a chegada ao Brasil, os portugueses passaram a cultivar a cana para a produção de açúcar. Essa produção era vendida na Europa, onde eles obtinham grandes lucros. No início da produção de açúcar pelos portugueses no Brasil, o nome engenho de açúcar era o nome dado às fazendas produtoras de açúcar no período do Brasil colonial, e também esse nome era aplicado à máquina que triturava a cana-de-açúcar. Dentro dos engenhos havia também a Casa Grande, onde ficava o senhor do engenho e sua família, e a senzala, onde ficavam os escravos. A pecuária se estendeu em 3 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste e no Sertão. Na Zona da Mata, o gado era utilizado como transporte da cana. É importante ressaltar que ele vivia solto no ambiente, o que também causou prejuízo, já que o mesmo se alimentava da plantação. Então o gado foi levado para o Agreste. No Agreste, o gado teve que ser criado preso entre cercas, e então ele era alimentado e cuidado pelos seus criadores, e começaram a produzir uma grande quantidade de leite, o que podemos denominar de pecuária intensiva, ou seja, uma bacia leiteira. No sertão, o gado era criado solto, o que podemos denominar de pecuária extensiva, o qual era voltado ao corte e abate, ou seja, para a produção de carne. A mineração no Brasil colônia só se tornou um negócio efetivo nas primeiras décadas do século XVIII, produzindo um sistema econômico próprio no interior do Brasil. Durante os 2 primeiros séculos da colonização do Brasil, a atividade econômica estava relacionada principalmente com a pecuária. As condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operada pelas denominadas entradas e bandeiras, que consistiu em expedições armadas que saíram da capitania de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de capturar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e de pessoas para a região da colônia no século XVI. Milhares de aventureiros vieram em direção às minas, à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou sobremaneira nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos escravos, que, encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora. Do sertão. Essa economia desenvolveu durante o século XVII. Os jesuítas que influenciaram na organização social da principal formação e exploração extrativista, que era a mão de obra indígena. A estratégia portuguesa, durante o período da colonização, era o de garantir o controle do território e, consequentemente, explorar suas riquezas. Para isso, construir fortes militares a fim de fortalecer a representação portuguesa na região e evitar possíveis ameaças de invasão. Já no sentido de controlar o território, Castelo Branco
funda a cidade de Belém, a partir da construção do Forte do Presépio, e cria a organização espacial da cidade em função do forte. Cria edificações e ruas paralelas ao rio, além de concentrar o comércio nessa mesma área. Ele também insere a Igreja Católica na região. Após estabelecidas na região, começaram a exploração das suas riquezas naturais e que pudessem representar um relativo valor comercial no mercado. Essas riquezas eram as drogas do sertão, que era erva, escravo, canela e etc. E para esta exploração foi utilizada mão de obra indígena, pois estes já conheciam as florestas. Ela contribuiu também para a ocupação das terras do Vale do Rio Amazonas. O fumo, a sua principal área de cultivo, era a Bahia, e aconteceu na primeira metade do século XVII, sendo que foi uma atividade econômica destinada ao escambo com as regiões africanas, onde era produzido com mão de obra escrava. E o tabaco, ele era também um produto trocado por escravos, principalmente na África. O algodão. No sertão nordestino, com destaque para o Maranhão, a partir da segunda metade do século XVIII, mesmo período da Guerra Civil Estadunidense, as lavouras de algodão brasileiras cresceram bastante, a partir da segunda metade do século XVIII, porque, nesse período, os preços do algodão no mercado estavam altos devido à Guerra Civil que acontecia nos Estados Unidos, grande produtor de algodão. Com isso, a Inglaterra incentivou outros países a plantar. Segundo, que o estado do Maranhão foi um dos maiores produtores. O algodão foi responsável pela revitalização agrícola brasileira, após a expulsão dos holandeses e a decadência da economia canavieira, em razão da competição com o açúcar das Antilhas. O gado algodão teve grande importância na economia nordestina, sendo que o algodão chegou a superar a própria razão da ocupação das terras anteriorana do gado, sendo uma forma de expansão anteriorana, originando povoados e cidades. Seu cultivo inicialmente foi feito em grandes latifúndios, pois tinham agentes econômicos que dispunham de condições e contratos para a venda de produtos. Bom, o ciclo da borracha aconteceu na Amazônia, no final do século XIX e no início do século XX. E a mão de obra, eles eram trabalhadores, vindo principalmente da região Nordeste. Eles eram submetidos ao poder de um aviador, que era quem contratava os serviços dos seringueiros, em troca de dinheiro ou produtos de subsistência. E uma coisa na qual ficou muito explícita é que, assim como Belém e Manaus, eles tiveram, dentro de suas modificações geográficas, estão um intenso fluxo populacional para coletar o látex, que era uma produção voltada para atender o mercado externo, pois a borracha era utilizada como matéria-prima nas indústrias dos países desenvolvidos. Além de ter possibilidade de, como já foi dito, o crescimento econômico para a região, em especial Manaus e Belém, com as concorrências dos seringueiros asiáticos, a produção declinou